Tá gravando, pessoal, tudo bem? Marcos Monteiro, mais um vídeo aqui para vocês. Eu vou validar aqui a documentação do vídeo que eu vou gravar ainda hoje, que é justamente adicionando um segundo controlador de domínio, um domínio existente, claro, se é o segundo, tem que existir o domínio. A distribuição Rocky Linux 10.1, a diferença nesse vídeo é que eu estou utilizando, no primeiro DC já está rodando, e no segundo também o Bind 9 DLZ como backend DNS. Diferença. O IP está ali, final 34. Vocês podem ver aí que é um Rocky Linux, a versão dele, então tá bem atual o vídeo, tá? Do laboratório. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, eu já fiz alterações no DC01, quando a gente levanta o primeiro, muito restrito, né? As permissões são muito fechadas. Quando você vai adicionar o segundo, tem que modificar alguns caminhos, permissionamentos. No DC01 também isso já foi feito, mas no passo a passo aqui, quem fizer o treinamento vai ter acesso a esse material. Hostname DC01. E o FQDN dele. Não tem, tá vendo? DC01. Modificar isso aqui. Não no barra RPC, tá lá no passo a passo. Hosts. Hosts. Adicionar duas linhas aqui. Eu vou copiar e colar porque eu tenho que validar a documentação. Mas você vai entender com facilidade. Eu estou apontando para ele mesmo. O meu IP. O meu nome totalmente qualificado. Nome de host aqui, tá? Isso aqui, ó. Mesma coisa. É uma boa prática apontar também para o seu parceiro ou para os seus parceiros. Caso que só tenha o DC01, DC01, tá? Perfeito. E aí tá tudo bem. Vocês podem seguir o passo a passo lá. A gente vai agora habilitar repositórios, atualizar o sistema. Então aqui, ó, tá o CRB, vou limpar a tela para vocês, ó. O EPEL, olha lá o EPEL. Eu tenho que copiar e colar, pessoal, para validar, tá? Tem jeito. O EPEL. A gente vai agora, depois do EPEL concluído, a gente vai atualizar com o DNF Update. DNF Update, ó. Vou atualizar. E depois a gente vai instalar as dependências. É uma porrada de dependência aqui, cara. Caneca do Heitor aqui, ó. Caneca do Heitor. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Pessoal, isso aqui é o canal do Heitor, Pode Heitor. Heitor Faria. É o cara mais sinistro que tem no Bácula, tá? Ele tá com esse trabalho aqui, ele faz várias entrevistas aqui, ó. Inclusive aqui é o marido da Ana Hickman, aqui, o ex, né? Tá de parabéns ele, tá livre, tá liberto. Aqui, ó. Então tem várias pessoas que ele entrevistou. Muita gente boa aqui. Tem Igor também aqui, mas tá valendo, tá? Aqui, ó, o Eduardo Amaral. Cara, muita gente. O Diego do Projeto Root, tá? 99, esse cara aqui era do Projeto Fedora, cara. Tem muita entrevista bacana, eu já assisti várias. Recomendo para vocês do canal do Heitor e sempre também recomendando o canal Projeto Root. Projeto Root aqui, ó, do meu amigo Diego Costa. Canal excelente, tá? O Diego postou alguns vídeos, ó, 5 dias, uma semana, ele postou, menos de uma semana, postou vários vídeos, eu já assisti dois, são ótimos. Quem trabalha com infra, servidores, eu aconselho, assista os vídeos mais de uma vez se possível. O Diego dá várias dicas ali importantes. São duas pessoas que eu admiro muito. O professor Heitor já me convidou para participar lá do canal dele, mas sinceramente, eu sou muito pequeno ainda, eu acho que não vai contribuir. Eu não vou contribuir com o canal do Heitor, com o trabalho que ele está fazendo. Tem muita gente melhor que deve entrevistar antes. Eu já recomendei alguns para ele, mas é um trabalho excelente que ele está fazendo, muito bacana. Também posso mostrar para vocês aqui, eu acho que vale a pena mostrar. Vocês podem conhecer meus treinamentos, estou fazendo já mais um treinamento separado, mas está aqui meu canal, o canal que vocês estão assistindo esse vídeo. Aqui em cima tem esse link, ó, tá? Clica aqui, ó. Vocês vão ter o meu Instagram, redes sociais, né? Os contatos, meu WhatsApp e também os treinamentos. Esse aqui é o treinamento principal que eu estou gravando esse vídeo aqui. E esses aqui, o treinamento de Nagios Core, monitoramento, tá bem bacana o treinamento. E Proximox vem na prática.
um guia prático ali que vai te ajudar muito mais do que muita coisa que a gente vê pela internet aí, tá? Agora, é o seguinte, não precisa comprar os 3. Quem comprar o primeiro já vai ter acesso aos outros 2. Estão embutidos aqui, são módulos desse treinamento principal. Esse vídeo que eu estou fazendo é para esse módulo aqui de AD, que eu estou na parte de implementação. Estou colocando as variações possíveis, integrações. Depois a gente vai configurar auditoria e muitas outras coisas, tá bom? Bom, acabou aqui o processo de atualização, NF Update aqui. Agora a gente vai instalar as dependências. Aliás, você não pode deixar de instalar nenhuma delas. Vou até copiar o restante aqui. É dependência para um cacete aqui, cara. É brincadeira isso aqui. No Deb eu não fiz por compilação. Posso fazer também. Eu fiz pelo pacote usando a PT. Aqui só por compilação, porque é a forma mais indicada. Você quando compila, você escolhe os caminhos e também a versão. Você pode usar uma versão mais atual. Principalmente quando a gente fala de Debian, que mantém sempre. Dificilmente ela atualiza. Ela atualiza só quando o pacote está muito bem testado, não vai dar problema. Tem mais dependência? Tem mais. Pode botar na mesma linha? Eu não sei porque eu não botei, cara. Pode botar na mesma linha se quiser. Vou publicar esse vídeo hoje para vocês no canal. O vídeo vai sair antes da publicação do conteúdo no treinamento, tá? Tudo completo. Exemplo do processo. Tá tudo no passo a passo para vocês, tá? Nessas dependências, a gente tem ali o Cron. Cron é o cara responsável pelo sincronismo, data e hora, é importante no AD, já falei para vocês. Se essa máquina virtual que eu tô, se esse segundo controlador tiver com a hora não batendo com a do primeiro, eu não consigo nem fazer o join. Eu juntar esse cara ao domínio, tá? Então esse cara tem que estar, é o Cron, né? O Cron de dia, o daemon dele, habilitado, funcionando imediatamente. Você pode ver o status desse cara, é claro que vai estar funcionando. A gente espera que sim, né? Perfeito. Tá? Você pode conferir data e hora, uma das formas mais simples, time date CTL, status. Se não bater, eu vou deixar a linha para vocês ali, vou ter uma observação ali para que você possa alterar de acordo com a sua necessidade. Mas geralmente, se o seu servidor está tudo ok, vai bater. Vou limpar a tela aqui. Próximo passo que eu botei para vocês aqui é baixar o Samba. A gente vai compilar, tanto eu tenho que baixar, é claro, né? Deixar a fonte dele. Eu jogo para dentro do OPT. Você joga para onde você quiser. Mas isso é só o arquivo que eu estou baixando. Depois você pode até escolher esse arquivo. Tá? Muito bem. Então vou usar o wget. Podia usar o curl também. Problema nenhum. Eu estou baixando a versão 4.23.5. Ele vai vir compactado, tá? Beleza. Então, tá aí. tar.gz. Você tem livros, tem o curso do Gabriel do Toca do Tuck, se você quiser em videoaula. Vai aprender comandos, vai aprender compactação, atributos, um montão de coisas. Algumas coisas eu explico nos outros vídeos anteriores, mas não tudo, tá? Para fazer isso aqui, tem que atender o pré-requisito. Tá lá, no treinamento, tá? Vou descompactar. Agora ele está compactado, descompactado. Entra nesse cara. E tudo que a gente precisa aqui, sem problema nenhum, tá? O que a gente vai fazer? Resolve.conf. Cat. Vou mostrar para vocês aqui o resolve.conf. Uma das formas. Resolve.conf. Está apontando para o Google. Quando a gente vai juntar esse cara aqui a um domínio existente, vai ser o segundo controlador, o DNS tem que apontar para o DC01. Tem jeito, tá? Só que aqui a gente vai utilizar o NMTool, é recomendado pela distribuição. Eu quero lembrar para vocês também que eu estou implementando isso aqui, o SE Linux está desabilitado. Tudo que eu faço nesse treinamento é com SE Linux desabilitado. O que não impede que nos vídeos futuros eu coloque para vocês aqui como é que você adiciona o Samba no contexto do SE Linux. O problema eu posso botar também para vocês, tá? É porque realmente eu trabalho assim. A gente vai editar uma conexão, editar, só tem essa interface, então não tem como errar. Aqui, onde está os servidores DNS, não vai apontar para o Google, vai apontar para o DC01. Quem acompanha o treinamento sabe que o primeiro controlador é o DC01 e ele tem o IP final 35.
em domínio de pesquisa, a gente vai apontar para o nosso domínio, lab.local, local. Isso aqui é em laboratório, tá? Inclusive, isso aqui você não deve nem usar em produção, esse lab.local aí. Vai colocar o seu aí, da sua empresa, não sei. Tudo bem, feito isso. A gente sai salvando. Muito legal. Já funcionou? Será que já funcionou? Não aplicou ainda. Para aplicar, a gente tem que restartar o Network Manager. E aí, aplicou. Veja bem, importante aqui, isso aqui não deve ser alterado. Só quem vai alterar isso aqui é você sabendo exatamente o que você está fazendo. Daqui a pouco a gente vai mexer de novo nisso. Então, para garantir que num processo automatizado, ou de repente em produção, algum colega, porque você não, geralmente não trabalha sozinho, tem mais gente da TI, faça alguma cagada aqui, você vai fazer o seguinte: você vai adicionar um atributo de imutabilidade. Então, a partir desse momento, o resolve.conf ele fica imutável, tá? É imutável. Eu não acredito em você. Faço sempre questão de pontuar isso, porque tem muita gente que dá mole nisso aqui. Tá lá. Tá lá embaixo. Não é gravável. Então, sem mistério. É o nosso passo que a gente fez agora. E aí, resolve.com, nós já fizemos. Agora a gente vai fazer o ponto barra configure. A gente vai apontar o que a gente quer. Tem que estar nesse diretório que a gente está. O samba descompactado. Onde tem esses carinhas aqui, senão não vai funcionar. Tá? Quando eu boto o ponto barra ali, é que eu estou no diretório corrente. Então aqui eu estou apontando os diretórios, os caminhos que eu quero que a hierarquia de arquivos do Samba obedeçam. Tá? Tá no padrão ali do quando você instala o Debian, dos pacotes, o apt, é o mesmos caminhos ali, vocês vão perceber. Mas quando você compila, você tem duas situações. Você pode mudar isso aí, os diretórios, os caminhos que você quer, a localização dos arquivos, e também utilizar versões mais atuais do que no repositório da distribuição. Muito bem. Se deu essa mensagem fofa aqui, ó, esse término lindo assim, não se preocupe. Make agora. Você vai utilizar, está no passo a passo. Então você ajusta, testa, prepara a criatura e depois você instala. Depois vai ser o make install. Então, claro que eu estou cortando o vídeo, quando eu sou maluco. Eu não quero ficar aqui no YouTube olhando na tela girando sem parar, né? Então agora o make foi concluído com sucesso. Olha lá, quanto tempo? Cara, bastante tempo, hein? 16 minutos. A gente agora vai usar o make install. É só aguardar. Tá ok, pessoal? Etapas com sucesso aqui. Tranquilo. Sem erros. Eu, passo a passo, para quem está fazendo treinamento, tem ali explicação de alguns caminhos. Quando a gente compilou automaticamente. Onde está? Não, pô, vai lá. Samba. Tem aqui no Samba. Aqui, ó. Opa, o que tem aqui no Samba? smb.conf. Eu vou excluir esse cara. Quando a gente juntar a máquina como segundo controlador, vai ser recriado esse arquivo aqui localmente. Então vai conflitar, entendeu? Então agora nós não temos mais o smb.conf. Puro ali, né? Mas o que a gente pode fazer? Claro, o bind, uma das dependências, né? Então a gente pode vir aqui no named.conf. Bem, uma das diferenças, quando você utiliza o deb, você edita dois arquivos. Um você aponta o arquivo lá para o caminho do Samba e o outro você bota as configurações. Aqui na linha do Rock Linux, Alma Linux, você tem que editar um arquivo apenas. Eu vou apagar o arquivo inteiro. São poucas modificações, mas eu já tenho um arquivo pronto aqui. Facilitar a sua vida, entendeu? Ah, mas eu quero saber o que muda, na documentação tem para vocês aqui o que muda, o que não muda, o que cada arquivo. São duas ou três mudanças, tá? Na verdade, são três mudanças.
Uma adição de arquivo e 2 alterações ali. Tá? Então copiar e colar. Vai salvando. Vai dar erro, vai dar erro. Por que vai dar erro aqui, ó? Isso aqui não está como comentário. Isso aqui no passo a passo. Passo a passo. Ainda coloquei isso aqui dentro do arquivo. Certo? Vai salvando. Não se preocupa não, porque aqui na linha do Rock Linux, quando você instala por exemplo, o bind, quer dizer, o named, né? Que na verdade é o named por baixo. Ele não roda automaticamente, você tem que startar isso manualmente. Lá no Debian é que a gente tem que parar o serviço antes, aqui não precisa. Feito isso aqui, a gente vai promover. Quer dizer, ele não vai ser um controlador de domínio primeiro, né? Ele vai ser um... Samba trabalha com o conceito de multimaster, né? Então ele vai ser um segundo controlador. De modo que a gente vai utilizar o join, tá? A gente usa o join, o nosso domínio. O DC, a gente aponta para o DC01. O Helm, que é a ponto local. O que a gente vai usar de backend DNS e o usuário que pode fazer isso aí. Bom? Muito bem. Vai pedir você digitar a senha. Qual é a senha? Você não vai criar uma senha. A senha do domínio existente. Do administrador do domínio existente. Aquele do vídeo do DC01, vídeo anterior. Deve dar um aviso aí relacionado ao IPv6. Nossa rede só trabalha com IPv4 aqui. Eu podia ter desativado diretamente no kernel lá, mas não fiz. Mas não vai alterar em nada a sua vida. Vai trabalhar normalmente. Depois disso, a gente vai ter que alterar algumas permissões, tá? Não vai ficar muito restrito. Detalhe importante aqui é que ele cria automaticamente o arquivo rb5.conf. Vamos lá. Quando a gente vai aqui, ó, a gente pode vir aqui, ó, var, e está no passo a passo. Está no passo a passo. Var dib, samba private, aí, aqui o krb5.conf. Isso aqui é o que a gente precisa para tá ajustado para o nosso AD. Copia esse cara. Ah, posso copiar o arquivo direto? Pode, é que eu estou mostrando para vocês porque isso aqui é importante. Tá? Dentro de etc, krb5.conf. Quando a gente instala as dependências, uma delas é o Kerberos. E ele, por padrão, cria esse arquivo. Apaga tudo, substitui. Coloca no padrão do arquivo que está lá no private. Tá? Muito bem. Nós temos agora permissionamentos. Lembrar vocês que aqui no Linux, quando a gente... a permissão de execução não é só para executar um programa, não. Ela serve também... você bota a permissão de execução num diretório, para etc samba. Aquilo ali é para permitir... aquilo é como se fosse um portão, né? Permitir que o usuário X chegue a um determinado arquivo. E aí o que a gente vai fazer aqui no etc samba. Aqui, ó. Você usar o ls-ld barra etc samba, você vai ver que é root. Então, quando eu botei 5 ali na execução para todos, é para que o named possa, que o bind possa passar por ali. Tá? Muito bem. Tem certos caminhos que não é interessante você trocar dono e grupo. Outros sim. Agora, no arquivo csmb.conf, aí as permissões são 644. Tranquilo, tá? Isso aqui é uma integração, né? De um lado e de outro. Tem que observar isso. A gente vai mudar nome e grupo do varlib samba. Por que isso? Por padrão. Vamos ver como é que tá. Né? Barra varlib samba. Tá root, tá vendo? Ó? Na verdade, o bind tem que, o usuário do bind, que é o named, tem que ter poderes ali, tá? Muito bem. E como eu falei para vocês, a gente vai alterar aqui, ó. Vai botar 755, quer dizer, mantém o root com tudo. E o grupo, que é o named do usuário do bind, a gente coloca esse cara com permissão de leitura e execução. Tá? Lembrando que, como eu já falei com vocês, esse é a permissão de execução
em diretório é para que você possa atravessar o diretório, tá? Para atravessar o diretório, se ele é um arquivo que está lá dentro, você tem que atravessar esse cara. Por isso que eu vou ter essa permissão aí. Mas é permissionamento, aí tem que saber, né? Estudar um pouquinho também. É mais direcionado para o nosso abençoado aqui. A mesma coisa a gente vai fazer com o Private. Tá? Tá tudo lá dentro. Repare que o dono continua root, o grupo é o named. O name de usuário do bind. Vou repetir 10 vezes. Hein? Mesma coisa o permissionamento. Tá? Alterar o dono e grupo. Que é o DNS e tab. Senão, a replicação não vai. Tá? Não vai ter registro do segundo. Qual a consequência? O segundo controlador não vai se registrar no AD. Agora a gente vai criar um arquivo para gerenciamento via se estender do Samba. Porra, a gente compilou, tá? Então, a gente vai... Na verdade, eu vou editar, como se eu fosse editar um arquivo. Mas como esse arquivo Samba DDC não existe, a gente está criando o arquivo. Isso aqui é para a gente conseguir habilitar para o Samba startar junto ao sistema operacional, parar o serviço, recarregar o serviço, restartar o serviço. Isso aqui é criado manualmente por nós. É uma maneira de se fazer. Eu acho mais prática. Bom, tá pronto para vocês a linha. A gente alterou o daemon ali, a gente alterou, criou o arquivo, a gente tem que dar um daemon reload aqui. Aplicar as alterações ali. Entender? O que a gente vai fazer agora? Nós apontamos o arquivo nameserver para o DC01, porque a gente estava juntando essa máquina no domínio existente. Ela já faz parte do domínio. Né? Muito bem, agora a gente tem que fazer o quê? A partir desse momento, o primeiro nameserver tem que apontar para você mesmo, sempre. E o segundo para o seu parceiro. Do outro lado, a mesma coisa. Muito bem, então a gente vai aqui. Primeiro, o arquivo está imutável, a gente vai tirar o atributo de imutabilidade. A gente quer alterar esse cara, certo? Depois, nmTool vai editar o arquivo. Lá no DC01, o primeiro já é ele mesmo, é claro, sempre. E o segundo é o DC02, tá? Uma boa prática fazer isso. Replicação, né? Vai para lá, vai para cá, assim. E para os clientes, né? Quando o primeiro estiver ausente, ele vai procurar no segundo. Por isso que a gente configura, vai configurar lá no caso do Windows, aqui um exemplo para vocês, né? A partir daí, legal, é o que a gente quer. Detalhe, tá? Deixa imutável de novo, porque se mudar isso aqui vai cair. Vai dar problema no seu AD, servidor, no seu DC. Está imutável, problema nenhum, você pode seguir o seu passo a passo. Agora a gente vai startar na ordem, tá? Primeiro você starta o Samba DDC. Por isso que a gente criou o serviço lá no SystemD. Depois a gente starta o Bind, que na verdade se habilitou, né? Agora você vai startar o serviço. Na verdade, era para... Vamos lá. Startar o serviço. Tá? Agora a gente vai fazer a mesma coisa com o Bind, que na verdade aqui é o named.service. Tá? Se você vier aqui, ó, colocar aqui um ponto aqui, ó, você vai completar. Certo? E a gente vai ver o status do named.service. O status também do Samba, né? Tá aí. Se você quiser ver o status do Samba, aqui, ó. Status. Certo? Fez isso, não fez? Beleza. Mas o que eu faço agora? Eu aconselho que você reinicie o seu servidor, o seu DC02. Você está implementando, meu domínio, porra, o primeiro está segurando DC01. Isso aqui está replicando. Então, esse aqui estando online ou não vai impedir. E depois, a ideia é que você desligando o primeiro, o segundo, nesse caso, desse laboratório tem dois, mantenha um domínio funcional, tá? Então, pessoal, a gente já voltou aqui, a gente já está logado na máquina. Vamos conferir aqui se o Samba está ativo. Foi isso que a gente fez. A gente quer que isso aconteça quando reiniciar o servidor por algum motivo. Tanto ele como o named.service, ou seja, o bind, estejam rodando. Aparentemente está tudo certo, tá? Então, o que eu quero dizer? Quando o primeiro controlador cair, daqui a pouco a gente vai fazer isso aí,
O segundo mantém o domínio trabalhando. Você pode criar usuários, objetos, tudo isso. Quando o primeiro voltar, ele sincroniza novamente, tá? Claro que existem, você tem ali que mexer nas regras de FSMO. Já falei nos outros vídeos. Isso o DC01 que mais? Já mostrei para vocês em outros vídeos. A gente tem que transferir essas regras essenciais, migrar elas para o DC que você escolher, tá? Fiz em outros vídeos isso aí. Tá acompanhando o treinamento, já viu. A gente vai testar, tá? Mas detalhe, lá no DC01, lembrando sempre, pessoal, tá? Lembrando sempre que mas você não tem que logar por senha. Cara, isso aqui, o objetivo disso aqui é mostrar a implementação. Não é parte de segurança, tá? É laboratório. Então, por favor, resolve.conf. Vamos lá, pessoal. Resolve.conf. Tá aí. Tá apontando para ele mesmo. Não tem problema nenhum, tá? Tá imutável, com certeza. Então, tira a imutabilidade. Vamos descer 01, tá? Primeiro, ele vai continuar apontando para ele mesmo? Vai. A diferença é que ele vai apontar também para o secundário. Só isso vai fazer, tá? Só isso. Agora mudou. Vamos no etc hosts, fazer da mesma forma. dc02.lab.local dc02, tá? Se não fizer isso, vai funcionar a marca do host? Vai. Mas eu recomendo que você faça o DC02 agora. Então, DC02. A gente vai fazer os testes. Eu vou copiar e colar, tá, pessoal? Então, a gente vai gerar um ticket aqui, ó. Usuário administrator. A senha do AD. Então, DC02, tá? Isso aqui tá batendo, ele tá replicando de lá, com certeza. Os usuários do AD. Se tiver algum usuário aqui, foi migrado, foi replicado do outro lado. O LDAP tem que mostrar os dois caras aqui. Isso aqui é um teste importante. Ó, o LDAP, ele tem que mostrar o DC01 e o DC02, quer dizer que o DC02 está se registrando também. Se registrou na zona crítica do AD. Dá um update aqui no DNS, mas verbosando para a gente ver se tem alguma mensagem de erro. Parece tudo normal, não parece? Então, sem erros até o momento, agora o Firewall. Limpar a tela. Tá? Aqui no Rock Linux, Alma Linux e derivados. Tá? Lib, parod, lib, barra, parod, e tem os serviços. O que a gente tem aqui? Os principais serviços pré-configurados. Exemplo, Samba, vou dar o tab, ó. Tem o Samba Client, Samba DC e o Samba tradicional. O Samba.xml é o compartilhamento simples. A gente pode até olhar ali as portas. Tá? Nós temos o Samba temos o Samba Client. Tá? Então você pode dar aqui o Samba Client. Traço. Client. Cliente. Desconectar outro Samba. Tá? Beleza. E também nós temos aqui o Samba DC. E esse aqui é para o controlador do domínio, Domain Controller. Então tem todas as pods, você serviços, tudo num pacote só. Então você não precisa colocar um por um, embora no passo a passo eu vou deixar para vocês, tá? Fazer um treinamento. Um treinamento tem. Então aqui o que a gente faz? A gente adiciona para o CMD, vamos listar aqui, ó. Não está. Você tem que, no Linux, em tudo, né? Tem que recarregar o serviço, restartar o serviço. Então a gente pode, nesse caso aqui, recarregar o serviço. Aí se eu mostrar de novo, aí nós temos ali o NTP e o Samba DC. Certo? Muito bem. Tem uma máquina no Windows, já está ingressada no domínio. Fica muito grande. Outra coisa, o treinamento tem tudo isso aí, tá? Para vocês. Detalhes. Tem um vídeo só de ingressar a máquina e instalar o RSAT para administração. O que a gente vai fazer aqui? Olha, está tudo virtualizado, é claro, esse ambiente, né? Normalmente é isso que você vai ver mesmo. Ó, esse DC01 aqui, eu vou desligar esse cara que está aqui na tela aqui atrás. Vou ligar o DC01. DC01, tá, pessoal? Primeiro controlador.
poder desligar. A gente vai vir ele apagar aqui no Toolbox, no Proximox. Desligou, tá? Então nós temos o DC02, o segundo controlador, esse cara que a gente pôde fazer. Temos uma máquina Windows, que é a máquina que está com Windows 10, a Resat. E temos o segundo DC, o primeiro DC que foi desligado. Então só o DC02 está ligado, o DC01 está desligado. Será que o cliente consegue logar no AD? Usuário administrador, a senha do usuário administrador. Lembrando que só o DC02 que a gente acabou de implementar está ligado. O DC01, que é o principal, o primeiro, né, foi desligado. Vou logar como usuário administrador. Para logar no domínio. Logamos, né? Então vou aqui no menu iniciar. Tenho aqui ó, em ferramentas administrativas do Windows, que é justamente o conjunto de ferramentas que a gente pode usar para administrar o nosso AD. Eu posso vir aqui em DNS. Lembrando que o DC01 está desligado. Essa máquina Windows ela logou através do DC02. Quem é o computador? É o 92.68.2.34, já que o 35 está desligado. Então, aqui, ó, mesmo como nós temos a outra disponibilidade, já que o primeiro está desligado, ou seja, caiu, o segundo. Isso também do DNS. A gente consegue ver aqui nossas zonas, tá? DC01, DC02, a máquina Windows, essa máquina que está logada, que está indo na crítica do AD. A zona reversa é manual, né? Então ainda tenho que adicionar aqui manualmente o registro PTR do DC02, tá? Mas não impede o funcionamento do AD. Adicionar ali o registro, pode também por ali. Venho aqui, eu prefiro fazer pelo Samba Tool, tá? Eu venho aqui, ó, novamente, ferramentas administrativas do Windows. A gente já viu que está funcionando, né? Usuários e computadores do AD, do Active Directory. Eu vou aumentar a tela, tá? Então aqui nós temos os usuários, são usuários padrão, né? Mais aquele que eu criei, acho que eu criei Monteiro Júnior, que eu criei aqui no último vídeo. Os computadores, no caso nós só temos esse aqui, interessado, e os controladores de domínio, DC0102, o DC01 está desligado, mas ele está registrado. Usuário, a gente vai falar de usuário, grupo, de unidade organizacional, tudo isso mais à frente. Eu estou na parte de implementação e integrações, tá? Diego lá do projeto Root, ó. Diego lá do projeto Root. Bom, aqui Diego, uma senha para o Diego. Normalmente essa senha ele tem que alterar no primeiro login. Se quiser logar, né? Mas eu não vou fazer essa exigência porque eu estou morto. No laboratório, daqui a pouco eu tenho 10 usuários com senhas diferentes, não vou lembrar. Vou desabilitar isso no domínio. Então o Diego está criado, certo? Normalmente a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai ligar. Vou ligar aqui. Eu vou trazer aqui, eu vou ligar o DC01. Esse 119 aqui, tá? Vou ligar esse cara. Então, pessoal, a gente já ligou o DC01, tá? Quero mostrar para vocês aqui. No DC01, se a gente utilizar Samba Tool, User List, o que aparece para a gente ali? Os usuários que já estavam e o usuário Diego que eu criei no DC02. Isso quer dizer, foi replicado para o DC01 automaticamente quando ele startou. A gente está logado aqui com o usuário Diego. Só para mostrar para vocês, tá? Convido vocês a conhecer do treinamento. O link está aqui em cima no canal do YouTube. Tem todos os meus contatos e todos os meus treinamentos. Muito obrigado e até a próxima.